Tenho a alegria de nessa noite me juntar a vocês para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu quero já te convidar nesse momento, se você tem essa liberdade de convidar pessoas que possam participar dessa ministração, se você tem essa liberdade de compartilhar esse link, com certeza existem pessoas que necessitam de uma palavra de Deus, e essa é mais uma oportunidade que nós temos. Então faça isso, envie esse link para as pessoas que você ama. Rapidamente eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Ele é um capítulo grande, eu não vou ler todos os versículos, mas eu peço para que você faça essa leitura posteriormente. É uma história que a maioria de nós já conhece. Você que porventura está se conectando a nós aqui no canal da Comunidade Cristã pela primeira vez, seja bem-vindo. Por favor, fique aqui, acompanhe essa palavra até o final. Tenho certeza que o Espírito Santo tem um presente para você, e Deus vai tocar na tua vida nessa noite, e é uma honra ter você conosco. 2 Crônicas capítulo 20, a palavra do Senhor diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gade. Então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor. Grave essa expressão. Então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor. Proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Versículo 5, do 5 ao 7. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsastes os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a tua posteridade, de Abraão teu amigo? Pulando um pouco, versículo 14. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E ele disse: escutem com atenção todo Judá e os moradores de Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem. Vou repetir essa expressão: não tenham medo e nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Pulando um pouco, para poder, ele continua dizendo: vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo e nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se levantou, se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. E os levitas, os filhos de Coatitas, se levantaram para louvar o Senhor Deus de Israel, em voz bem alta. Aí o versículo 20, Josafá fala para o povo: escutem, Judá e os moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas, e vocês serão bem-sucedidos. Aí a Bíblia continua dizendo, queridos, eu não vou ler tudo, que chegou um determinado momento, quando aquela multidão de fato veio contra o povo de Deus, eles começaram a adorar o Senhor, e o Senhor colocou emboscadas no meio daquela grande multidão, daquele exército que humanamente seria impossível prevalecer. E houve grande livramento naquele dia.
Graças a Deus por isso, é um texto maravilhoso da palavra de Deus, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações nesta noite, amém? Sabe, amados, eu quero falar um pouco sobre medo nessa noite. O medo, ele é um sentimento normal do ser humano, ele faz parte, inclusive, dos nossos instintos, tanto dos homens como dos animais. Agora, meus irmãos, quando o medo, ele passa a governar as nossas vidas, quando ele se excede, aí as coisas começam a complicar. Existem pessoas que acabam tendo medo de tudo. Tem gente que tem medo de morrer, por exemplo. Claro que morrer é complicado, né? E de fato, muitas pessoas acabam tendo medo de morrer, mas não quem é de Deus, né? Quem é de Deus não pode ter esse medo. Eu estava outro dia lembrando de uma história que eu li, na verdade é uma ilustração. Conta-se que um casal resolveu sair de férias. E esse casal resolveu visitar novamente o local que eles tinham desfrutado da lua de mel há 20 anos atrás. Então o marido foi primeiro, a esposa não pôde ir de imediato, devido ao seu trabalho. Então o marido chegou sozinho lá no hotel que tinha sido reservado, e ele logo se deparou com um computador, com internet no hotel. Ele ficou surpreso, ficou feliz com aquilo, não esperava, foi uma surpresa para ele. E ele resolveu fazer uma surpresa para a esposa. Ele falou: olha, eu vou me comunicar com ela, já que tem um computador aqui com a internet, vou mandar um e-mail. E ele mandou um e-mail, mas quando ele foi redigir o endereço da esposa, um erro de digitação aconteceu ali, e acabou se conectando ao endereço de uma outra pessoa. Então o e-mail que ele redigiu não foi para a esposa dele, foi para uma outra pessoa. O que aconteceu? A pessoa que recebeu esse e-mail era uma viúva que tinha acabado de enterrar o marido. O marido tinha morrido, ela enterrou. E ela chegou do enterro, abriu o computador e viu aquele e-mail. E quando ela leu aquele e-mail, ela desmaiou. Ficou assustada e desmaiou. Aí o filho dela foi lá ver o que tinha acontecido e viu que o computador estava aberto e a mãe tinha recebido um e-mail. Aí o menino leu lá mais ou menos assim: querida esposa, eu cheguei bem. Cheguei muito bem. A viagem foi muito tranquila. Eu já me certifiquei que tudo esteja bem para a sua chegada na sexta-feira. Estou louco para te ver. Não vejo a hora e espero que a sua viagem também seja tão tranquila como a minha. Observação: não traga muita roupa, porque aqui está fazendo um calor infernal. Enfim, né? Ou seja, a mulher acabou pensando que aquele e-mail que ela tinha recebido era do marido falecido e que possivelmente ela talvez iria morrer, né? Então ela ficou com muito medo de morrer. Brincadeiras à parte, mas de fato existem muitas pessoas que têm medo de morrer, e não só medo de morrer, medo de muitas coisas. Eu estava vendo uma pesquisa a respeito do medo, mais precisamente aqui no estado de São Paulo, fizeram um levantamento recente para saber do que as pessoas mais têm medo. Então, existem algumas estatísticas aqui, alguns dados, né? As pessoas têm muito medo de morrer, as pessoas têm muito medo de violência, de serem assaltadas, de bala perdida, de serem sequestradas. As pessoas temem muito situações financeiras, contrair dívidas, por exemplo, cair na pobreza. As pessoas acabam tendo muito medo de doenças, de contrair doenças terríveis, de perder alguém que ama. As pessoas têm medo do sofrimento, têm medo da infelicidade. Tem gente que tem medo de não casar. Tem gente que tem medo de animais, de insetos, medo de barata, medo de rato. Tem gente que tem medo de chuva, de tempestade, medo do escuro. Enfim, são muitos medos que acompanham as pessoas. Tem gente que tem medo de ficar sozinho. Tem gente que tem medo de dormir sozinho. Tem gente que tem medo de casa mal assombrada. Tem gente que tem medo de ficar careca, ficar gordo, barrigudo. Enfim. Bom, brincadeiras à parte, mas é fato isso. O medo, ele é um sentimento que infelizmente tem aprisionado muitas pessoas. E principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Dias onde existe um verdadeiro terrorismo sobre muitas pessoas. Diante de uma situação real que nós vivemos, essa pandemia de coronavírus. Muitas pessoas perdendo familiares e gente importante para elas. De fato,
existe uma sombra, uma nuvem de medo que tenta vir contra nós. A história que nós lemos aqui, a Bíblia relata que Josafá ficou sabendo que uma grande multidão vinha contra ele, contra o seu povo. E a Bíblia fala que ele teve medo. De fato, amados, quando nós somos surpreendidos pelas más notícias, por notícias e situações que trazem ameaça contra nós, o medo ele vem, o medo aparece. Agora, amados, nós não podemos permitir que o medo exerça governo e domínio sobre nós, sobre as nossas emoções, sobre as nossas vidas, porque afinal nós somos o povo de Deus, Ele é o nosso Deus, nós temos uma segurança, Ele é o nosso refúgio, Ele é Deus maravilhoso, aquele, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Proteção, o Senhor garante proteção para nós. E nessa noite eu quero te incentivar, eu quero, através do Espírito Santo de Deus, trazer você para a realidade da fé, para a segurança que somente em Cristo Jesus nós podemos gozar, nós podemos aproveitar. Existem pessoas que são assoladas em suas mentes por pensamentos de medo. Em todo tempo, pessoas que pensam que vão morrer, pessoas que pensam que quando um filho sai, ele não vai voltar para casa, pessoas que são o tempo todo assoladas com esse tipo de pensamento, mas nós não nascemos para viver assim. E é através aqui da história de Josafá, eu quero extrair alguns segredos, para que possamos juntos obter essa experiência. Esse homem, essa história, eles tiveram uma experiência tremenda com Deus, diante dessa situação terrível, porque, amados, era meio que uma ameaça de morte que eles haviam recebido, era um fato, algo que iria acontecer, mas eles tiveram uma experiência tão poderosa com Deus, e foram livrados daquele medo, e o Senhor quer fazer isso conosco, nesses dias difíceis. Então eu quero compartilhar com você aqui, baseado na experiência de Josafá, primeiro segredo, para que possamos vencer o medo, é que nós precisamos verdadeiramente nos consagrar ao Senhor. Por que eu estou dizendo isso? No verso 3 do texto que nós lemos, quando Josafá ficou sabendo que grande multidão vinha contra ele, a Bíblia diz, então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor. Ele decidiu buscar ao Senhor. Essa palavra decidiu buscar ao Senhor, algumas traduções, a interpretação é, ele teve medo e ele se dispôs em buscar ao Senhor. O significado no original do grego, ele se dispôs, é consagração, santidade. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, nós, quando estamos sofrendo, quando nós estamos diante de situações que nos trazem medo, situações ruins que estão acontecendo conosco, nós buscamos a Deus, as pessoas correm atrás de Deus, as pessoas querem uma oração, as pessoas querem ajuda, mas as pessoas buscam somente as mãos de Deus, as pessoas querem apenas que Ele venha trazer alívio, mas as pessoas muitas vezes não querem fazer um compromisso com Deus. Consagração fala de uma entrega total, de dar tudo o que você tem, e esse é o tempo. Sabe, amados, nós temos nos alegrado, graças a Deus, mesmo pregando a palavra de Deus através da internet, a nossa família tem crescido, muitas pessoas estão se conectando, nós estamos chegando em lugares diferentes, mas agora é necessário que essas pessoas que estão ouvindo falar de Jesus, essas pessoas que muitas vezes amedrontadas com as incertezas que rondam a sociedade atual, elas estão se achegando a Deus, mas é necessário, meus amigos, meus irmãos, que de fato haja uma consagração. Sabe, é tempo de nós darmos tudo ao Senhor. Então, uma situação de medo, algo que te amedronta, algo que realmente tira a tua paz, que ronda a tua vida, corra para Deus, você está certo, busca ao Senhor, mas busque no nível de fazer a Ele uma entrega integral da tua vida, em todos os sentidos, sem reserva. Não busque apenas as mãos do Senhor,
entregue o seu coração, amém? E mesmo aqueles que já conhecem ao Senhor, mesmo aqueles que já são cristãos, que caminham com Deus, é tempo de você se consagrar, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É tempo de nós tomarmos cuidado com a mornidão espiritual. É tempo de nós darmos tudo ao Senhor. Infelizmente, nesses tempos difíceis, muitas pessoas estão dando as costas para Jesus. Muitas pessoas estão optando pelo caminho do pecado. Pessoas que acabam caindo em pecado e não se levantam, acabam não tendo a disposição de se reerguer. Então, amados, não tem outro jeito. Para que sejamos livrados do medo, nós precisamos entregar totalmente. Não adianta. Muitas vezes nós usamos de ajudas, autoajuda, enfim. Nós muitas vezes queremos ser cuidados, nós queremos ser o centro. Mas o fato é que se Jesus não for o centro, se a palavra de Deus não for o centro, se nós não nos adequarmos, se nós não decidirmos viver uma vida de obediência à palavra de Deus, de maneira radical, buscá-lo, você tem que decidir, como fez Josafá. O medo, ele não vai te abandonar. Às vezes o medo, parece que saiu o medo, mas daqui a pouco volta. Você não fizer uma entrega radical ao Senhor Jesus, amém? E nós como igreja, nós precisamos buscar mais e mais. Então ele decidiu buscar ao Senhor, se consagrar ao Senhor. Esse é o primeiro segredo. O segundo segredo que eu compartilho com você aqui nessa noite é: não lute sozinho. Você precisa estar conectado à sua família espiritual. Então, diante de uma situação de medo, algo fugiu do seu controle, o medo está tirando o seu sono, está fazendo com que você desenvolva outros problemas, doenças emocionais, que muitas vezes vão aparecer no seu físico. A situação está difícil para você. É momento de você não lutar sozinho, de você se conectar, se juntar a sua família espiritual. Eu me refiro à igreja. No texto que nós lemos, o versículo 4, quando Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, a Bíblia fala: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Essa palavra congregou é se juntar, se reuniu. Sabe, amados, nós não fomos criados por Deus para a solidão, para vivermos sozinhos. Não. Nós fomos criados para viver em família. A igreja é uma família. A família da fé é a família espiritual. Toma cuidado nesses tempos difíceis, nesses tempos onde você tem sofrido com medo. Muitas vezes existem medos na tua vida, dos quais ninguém nem faz ideia. Você guarda para si, talvez pelo seu temperamento. Talvez você seja uma pessoa mais introvertida, que tem dificuldade de se abrir, ou até mesmo pelas decepções que você já sofreu, você prefere não confiar nas pessoas, então você sofre sozinho. Mas existem situações de medo que você não vai conseguir vencer sozinho. Nós precisamos estar na igreja, conectados. André, mas é um tempo de isolamento social. Sim, meus irmãos, mas esse isolamento social, nós defendemos ele, é claro, nós entendemos a necessidade para evitar determinado contágio, mas isso é uma exceção. E mesmo isolados socialmente, hoje nós temos opções de estarmos conectados com a igreja, nossos cultos são online, as nossas células estão acontecendo no ambiente da internet, enfim. A Bíblia fala em Provérbios 18, que o solitário, aquele que decide viver uma vida solitária, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Deus não te criou para a solidão. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E mesmo aqueles irmãos, aquelas pessoas que por natureza, existem pessoas que gostam de viver mais sozinhas, que acabam tendo facilidade, que até preferem. Claro, isso tudo bem, isso é normal, isso é característica sua.
Só que precisa ter um equilíbrio. E principalmente num momento difícil, onde o medo ele está agudo. Você não pode ficar sozinho. Se acontecer alguma coisa ruim na tua vida, se você está precisando de ajuda, você não pode se isolar. Mesmo você que de repente está passando, está lutando contra uma doença, uma depressão, por exemplo, onde você acaba tendo dificuldade de se abrir, de se juntar às outras pessoas, mesmo assim, você precisa buscar um meio, talvez através do seu terapeuta, mas você precisa se juntar. O diabo ele quer fazer isso conosco, ele faz com que fiquemos afastados da igreja, isolados, e é onde ele consegue trabalhar, semear nas nossas mentes os pensamentos terríveis. Sabe, amados, a palavra de Deus é tremenda. A Bíblia diz em Efésios 4:11 que Jesus ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, com vistas no aperfeiçoamento dos santos. Os 5 ministérios, esses 5 ministérios, eles estão na igreja. Sabe, o Senhor disponibilizou na igreja homens e mulheres ungidos pelo Espírito de Deus, homens e mulheres que fluem nos dons. Então muitas vezes você vai precisar de um conselho, de uma palavra com sabedoria. Nós precisamos estar na igreja, amados. Igreja, lugar onde nós juntamos nossas forças e dividimos os nossos fardos. Então não fique sozinho, não fique sozinho. A partir de hoje, faça esse compromisso. Nós estamos aqui hoje participando dos cultos online. Participe. Nós estamos retornando aos cultos presenciais. Então nesse próximo final de semana teremos mais 3 cultos aqui, 8h30 da manhã, às 11, às 19 da noite. Só não venha se de fato você não puder mesmo, se você fizer parte daquele grupo de risco, mas eu incentivo que você venha. Amém? Então nós precisamos estar conectados na igreja, amém? É melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, a Bíblia diz, o outro levanta aquele que caiu. E é interessante aqui que a igreja, no contexto que eu falei, eles congregaram e eles foram orar juntos. Eles levantaram, Josafá começou a orar. Foi uma oração coletiva. Amados, a oração é maravilhosa. Eu gosto muito de oração, eu falo muito sobre oração, eu estudo muito oração, principalmente a oração em secreto, tudo começa ali. Mas há um poder tremendo, amados, na oração da igreja. Quando nós estamos na igreja, reunidos com os nossos pastores, nossos profetas, tem algo diferente, os céus se abrem, amém? Sabe, aqui na nossa igreja nós temos inclusive uma sala de oração virtual, que funciona 24 horas por dia, ininterruptas, e não acaba nunca. Só vai acabar, na verdade não vai acabar, vai continuar lá no céu. E é maravilhoso, eu experimento isso na minha vida. Muitas vezes eu estou diante de lutas, e eu entro, eu me conecto ali na sala, e ali eu oro com os meus irmãos, eu recebo a oração dos meus irmãos, e eu vejo a presença de Deus se manifestando, e as vitórias que eu tenho na minha vida. Eu estou todos os dias, meio-dia, estou conectado lá na sala de oração. E, inclusive, se você quiser entrar também, o link está disponibilizado nas redes sociais aqui da igreja. Nós somos uma família espiritual. Nós somos uma igreja que faz questão de andar juntos. Aqui ninguém anda longe, ninguém se isola. Amém? Então você quer vencer o medo de uma vez por todas. De uma vez por todas, não lute sozinho. Se conecte à família espiritual. Graças a Deus. Terceiro segredo para vencer o medo é que você precisa buscar uma direção de Deus. É isso mesmo, você precisa perguntar para Deus, descobrir nele a razão desse medo, como surgiu, o que aconteceu. Eu não vou ler aqui, mas versículo do texto que nós lemos, do 5 ao 12, Josafá começa diante do medo. A situação era séria, gente. Eles iriam morrer. E Josafá começou a orar. E ele começou a interceder. Ele começou a se perguntar, meu Deus, mas o Senhor é Deus, é poderoso. Por que isso está acontecendo? Ele buscou uma direção. Além de orar, pedir para que Deus livrasse, ele buscou uma direção. Sabe, amados, nós precisamos fazer isso. Muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas ruins, que fogem do nosso controle, somos atingidos, acontecem coisas dentro da nossa casa, experimentamos de perdas. E sabe o que nós fazemos?
nós emburramos, nós nos encavernamos e aceitamos a situação, ao invés de irmos buscar uma palavra de Deus, buscar entender o porquê desse tempo. Estou passando, Senhor, talvez por um tempo de provação. Por quê? Quando você busca Deus, Ele te responde. Ele vai te mostrar o porquê você está passando isso. O que aconteceu? Ele não te abandonou. Ele é Pai. Ele é maravilhoso. E foi o que aconteceu aqui. Enquanto Josafá buscava, o Senhor se levantou no meio da congregação e veio ali uma palavra profética. E Deus disse para aquele povo: ó, essa guerra não é de vocês, é minha. Vocês vão fazer assim, assim, assim. Aquela palavra foi a experiência maravilhosa que eles tiveram. Aquilo trouxe alívio sobre o coração de Josafá. Sabe, amados, quantas e quantas vezes na minha vida eu passei por crises, por situações que me amedrontavam, e eu comecei a orar, buscar, jejuar: Senhor, por que disso? E de repente Deus vinha e me falava, através da palavra dele, sempre através da palavra dele, e confirmando às vezes com profetas, por meio de profecias. E a palavra de Deus, ela causa um efeito maravilhoso em nós, amém? Então, buscar uma direção de Deus, isso vai fazer com que você, de fato, vença o medo de maneira imediata, de maneira eficaz, aliás. Quarto segredo para vencer o medo, queridos: você experimentar de uma bênção chamada discipulado. Discipulado, daqui que tem a ver com isso? Versículo 20 do texto que nós lemos: creiam no Senhor Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Esse texto todo mundo conhece, né? Em outras versões: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A palavra de Deus fluiu no meio daquela congregação. Deus fez uma maravilha ali, e eles estavam conectados. E aqui Josafá vem com essa palavra: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Queridos, nesse tempo de medo, de incertezas, que são reais, nós precisamos estar próximos dos profetas que Deus colocou à nossa disposição. Os homens e mulheres de Deus que são ungidos, que possuem autoridade espiritual. É tempo de conselho. Nós vemos na palavra de Deus, do começo da Bíblia ao final, o conceito do discipulado, de estarmos juntos, de pessoas, de cristãos que são mais maduros, os nossos líderes, os nossos pastores. Isso é de Deus, amados, isso é de Deus. Quantas e quantas vezes eu estava com medo, eu estava confuso, e através de um conselho que eu recebi de um pastor, de um líder, uma oração na minha cabeça, tudo mudou, tudo mudou. Discipulado, valorize o discipulado. Se você é uma pessoa que caminha sozinha, que não tem um líder sobre a tua vida, busque o discipulado. Isso é bênção. Isso é bênção, amados. Esse termo discipulado, inclusive, o diabo tem combatido muito esse termo nos dias atuais, através de doutrinas de demônios, através de contaminações que tentam adentrar na internet, falando muita coisa contra. Toma cuidado com isso. Discipulado é segurança para a tua vida, amém? Crede nos seus profetas e prosperareis. E para terminar, para você vencer o medo, você precisa aprender a se posicionar na batalha espiritual. Aprender a se posicionar na batalha espiritual. No verso 15 que nós lemos aqui, palavra profética de Deus para aquele povo, ele diz assim, ó: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas é de Deus. Aquela batalha, aquilo que atemorizava aquele povo, a palavra profética veio dizendo que não é de vocês, é de Deus. Então veja bem, muitas vezes uma situação como aquela, que era uma situação física, uma situação real, de um exército que vinha para dizimar aquele povo, mas era uma batalha do Senhor. Então muitas vezes, presta atenção aqui, muitas vezes por trás do medo que nos ameaça, existem demônios. O diabo, ele não está fazendo quarentena, não está fazendo isolamento social. Os demônios, eles não estão em casa não, gente, no inferno. Brincadeiras à parte, mas nós precisamos tomar cuidado. Por quê, queridos? Nós precisamos nos atentar que existe uma batalha espiritual.
O apóstolo Paulo ensina, Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Ele fala, porque a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. Ele já está dizendo ali, existe uma luta, existe uma guerra. Então você precisa ficar atento. Sabe, esse medo que te assola. Nem sempre a síndrome do pânico, ela é objeto apenas de um problema psiquiátrico. Eu reconheço que muitas vezes, um tratamento eficaz tem que fazer. Dando um exemplo. Mas às vezes esse terror que te assombra, são demônios. E nós como igreja, nós precisamos aprender a nos posicionar. Existe uma guerra espiritual. Você acredite ou não. E como é que você vai se posicionar? Você tem que entender isso em Deus. E hoje, eu vou deixar aqui para nós o posicionamento que Josafá teve diante da guerra. Eles decidiram adorar a Deus. Olha, André, adorar a Deus na guerra, no tempo de luta, sim. Adorar a Deus. Enquanto eles começaram a adorar, o Senhor colocou emboscadas no meio dos seus inimigos. Sabe, queridos, quando nós adoramos a Deus, quando você adora, adoração nada mais é do que um relacionamento profundo com Deus. Na verdade, amados, nós nascemos para isso. Nós fomos feitos por Ele e para Ele. Primeiramente, antes de servirmos a Deus, nós fomos criados para ter comunhão com Ele. Então, quando nós adoramos em nossas casas, ou mesmo na igreja, Ele vem, Ele é santo. Salmo 22, versículo 11, Ele é entronizado entre os louvores. Então, quando você adora, os céus se abrem, a presença vem, e você recebe alívio. Não tem demônio que aguenta. E você é cheio do Espírito, e Ele vai te abrir os olhos, Ele vai te mostrar como fazer, como vencer essa guerra, como lutar com esses demônios. Sabe, amados, eu tenho tido a graça de Deus, de atuar com libertação, com expulsão de demônios, de ajudar pessoas assim, mas muitas vezes, diante de batalhas terríveis, onde eu tinha feito de tudo, quando eu experimentei adorar a Deus, os céus se abriam, e é como se o diabo desmanchasse. Então, adoração. Esse foi o posicionamento aqui na batalha. Existem outros posicionamentos que você pode fazer na guerra espiritual, mas eu deixo hoje aqui adoração. Então, quero concluir dizendo, esses são os segredos para vencer o medo. Vencer de uma vez por todas, queridos. Não são subterfúgios, não são situações que vão te enganar, ou que vão protelar, que vão fazer o diabo sair e voltar na semana que vem. Não, é se consagrar ao Senhor totalmente. Se entregue totalmente, sem reservas. Dê tudo que você tem. Não lute sozinho, venha para a igreja, se conecte à tua família espiritual. Busque uma direção, busque uma palavra, procure entender o porquê esse medo te assola. Discipulado, aceite ser discipulado, tenha um líder sobre si, que bênção é, e aprenda a se posicionar na batalha. Eu quero orar por você, chamar aqui os salmistas, que enquanto adoram a Deus, a presença flui, nos enche aqui e enche onde quer que essa conexão chegue. Santo Deus, obrigado nessa noite. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Senhor, não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça, Tu estás conosco, a Tua presença é maravilhosa. Nesse momento difícil, onde muitas vezes parece que as coisas saíram do nosso controle, o Senhor prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Oh, cantanamassu, eu achei.